Vocês podem se assentar, por favor. Tenho aqui alguns breves minutos que eu gostaria de compartilhar algo da parte do Senhor aos nossos corações, algo que tem falado muito comigo há tempos e algo que eu acredito que nós precisamos constantemente estarmos vigilantes, que é uma pecinha bem complicada, que é chamada coração. Essa pecinha que é enganosa, essa pecinha que muitas vezes fabrica ídolos e que muitas vezes nos afasta da presença do Senhor. E sutilmente, sem perceber, estamos distante do Pai. Então o convite que eu tenho para você, através de um homem segundo o coração de Deus, para nossa reflexão, está em Salmo 139, versos 23 e 24. O salmista aqui, ele faz uma oração, uma súplica àquele único que pode resolver os conflitos que constantemente ele passa e que nós também passamos. Diz assim o Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Do nosso coração se inicia todas as nossas guerras e conflitos. Se nós revisitarmos constantemente o nosso coração, veremos sim que ele é uma fábrica de ídolos. Ele é algo que constantemente está nos impulsionando para aquilo que agrada a nossa carne. E quando nós agradamos a nossa carne, vocês sabem, nós sabemos que automaticamente nós estamos nos afastando da presença de Deus. E a Bíblia mesmo já diz que o nosso coração, ele é enganoso. A Bíblia testifica isso. Ela já nos exorta quanto a isso, lá em Jeremias, capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e ele acrescenta, e ele é perverso. Quem o conhecerá? Nós revisitamos e procuramos diversas vezes os mais profundos do nosso coração, mas nós não temos a capacidade. Somente aquele que nos criou pode sim sondar e esquadrinhar aquilo que está no mais íntimo e profundo do nosso coração. Por isso o salmista, ele se entrega ao Senhor. Sonda-me. O que é uma sonda? A sonda, ela vai buscar no mais fundo aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que é mal, aquilo que por muitas vezes nós pensamos que não é tão mal assim. Criamos ídolos facilmente e nos afastamos da presença do Senhor. Às vezes nós estamos idolatrando a nossa família mais do que a Deus. Às vezes a nossa esposa, às vezes o nosso trabalho, às vezes o nosso ministério está tomando uma proporção muito maior em nosso coração do que o Senhor está ocupando ele. E aí nós começamos a tirar Jesus do centro do nosso coração, começamos a colocar ele como uma segunda escolha, e começamos a agradar e satisfazer os princípios, os prazeres da nossa carne. Davi, homem segundo o coração de Deus, pecador, cheio de falhas e defeitos, assim como nós, mas com uma grande diferença. E essa diferença é o que nós extraímos e tentamos constantemente trazer para as nossas vidas. O que fazia o Davi ser um homem segundo o coração de Deus?
a capacidade de reconhecer rapidamente o seu erro e se voltar para o Senhor inclinado, prostrado, rendido, pedindo a Ele que arranque do coração aquele caminho mau. Que porventura, por algum episódio, por algo, se extraviou. Mas o nosso desejo, como crentes, como cristãos, que reconhecemos o que Cristo fez na cruz por nós, para nos dar acesso à vida eterna, o que aquece o nosso coração e o que alegra é fazer a vontade do Pai. E quando não fazemos, o nosso coração fica, nós estamos desagradando a Deus e o nosso coração fica entristecido. Alex, como eu posso fazer essa investigação? Como eu vou encontrar o que realmente, de fato, tem me desviado a atenção, o foco da eternidade, a qual nós estamos peregrinando? O caminho é joelhos e coração inclinado ao Senhor, clamando a Ele que arranque tudo aquilo que não o agrada. Esse é o caminho, essa é a obediência. É por meio deste princípio, por meio deste salmo, que Davi nos mostra o caminho. Ontem estive ministrando uma aula para a turma de aconselhamento aqui da igreja. E aqui eu já estou caminhando para o fim, porque a coisa é breve mesmo. Nossa igreja tem diversos cursos do NEP, e um deles é aconselhamento. Quem está dando aconselhamento é o nosso querido ministro Helder. E ontem, por conta de ele estar aqui no Homens de Honra, ele me pediu para que o substituísse. E o princípio, algo que era envolto do aconselhamento, que é o que frequentemente nós vemos nos nossos gabinetes, é desvio do nosso coração. As pessoas, antes estava tudo bem, e de repente, num toque de mágica, a coisa descambou. E aí você começa a examinar o quê? O coração. Começa a examinar o coração. Começa a fazer uma investigação junto do Senhor. O que está acontecendo? E rapidamente nós descobrimos que o princípio de todas as coisas que começaram a degringolar foi o afastamento da presença do Eterno. Começamos lentamente nos afastar dos caminhos do Senhor. Deixamos de fazer as nossas devocionais. Deixamos de fazer aquelas orações pela manhã. Deixamos de orar no momento em que vamos nos alimentar. Deixamos de dar atenção para um irmão que pede um consolo. Deixamos de buscar ao Senhor para esquadrinhar, examinar o nosso coração. Começamos a tomar as rédeas da nossa vida, como se nós fôssemos dependentes, como se não dependesse de ninguém, mas nós somos dependentes do Senhor. E como dependentes do Senhor, nós precisamos clamar a Ele constantemente, para que Ele venha fazer uma visitação ao nosso coração, e venha avivar a sua obra, segundo o teu propósito e o teu querer. Precisamos ter isso, precisamos ter essa humildade de constantemente clamar ao Senhor. Sonda-me, Senhor, prova-me, porque o Senhor conhece não somente o meu coração, mas os meus pensamentos. Porque os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os nossos. E aqui eu finalizo com uma belíssima frase do nosso coordenador do NEP, Luiz Fernando Bonifácio. Fica aqui a minha ressalva. Luiz, em seu curso, em um determinado momento, ele coloca uma frase muito importante. Eu estou dando aula, aproveito para fazer um merchan aqui, enquanto a equipe está se arrumando. Se você quiser aprender um pouco mais sobre o Antigo Testamento, domingo, 9 horas da manhã, tem vaga, só chegar. Repõe as aulas antigas, faz um intensivão e vamos para frente. E se você começar a visitar o Antigo Testamento, você vai ouvir em diversos momentos Deus falando para Moisés passar para o povo em relação a coração
e alma. Coração e alma. Coração e alma é o que o coração quer, é o que Deus quer que você entregue a Ele. Não são sacrifícios e holocaustos, e sim um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. É isso que o Senhor espera de nós, uma sinceridade íntima com Ele, uma pureza, uma obediência, uma entrega, confessar a Ele que nós dependemos dEle, que nós não conseguimos dar um passo se assim não for a vontade dEle para as nossas vidas. Cristo morreu para que nós estejamos aqui, louvado seja o nome do Senhor. Ele fez isso por mim, por você, chamou para si todo o pecado, para que nós tenhamos uma vida livre, liberta do pecado, e nos dar o acesso para a eternidade, para onde nós iremos. Nós estamos aqui, literalmente de passagem, porque a eternidade nos espera. Por isso, enquanto estamos aqui, vamos entregar o nosso coração a Deus. E eu falei tudo isso e não falei a frase. A frase do Luiz diz assim: coração transformado, comportamento renovado. Enquanto os ministros tocam louvor, eu gostaria de convidar você a colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos e falar diretamente ao Senhor, a confessar a Ele tudo aquilo que de fato Ele já sabe, mas que você seja sincero com Ele nesse momento. Que você explique para Ele o que está acontecendo em sua vida. Que você conte a Ele os detalhes dos seus sonhos. Que você possa, nesse momento, falar das suas lutas dentro da família. Que você possa falar especificadamente a Ele o quanto você tem buscado a Ele nas madrugadas, por uma conversão dentro do seu lar, por uma restauração no seu coração, por uma porta de emprego, por um filho que se desviou do caminho, e aos nossos olhos ele nunca mais regressará, mas é o Senhor quem sabe de todas as coisas. Se entregue totalmente a Ele, esse é seu momento com Ele. Não deixe nada atrapalhar esse momento, essa íntima comunhão entre o Pai e o Filho nesta noite. Fala aos nossos corações, Senhor. É o que te peço em nome de Jesus. Quanto amor, quanto amor.